Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, falo algum tema de interesse da educação. E nesse caso, na realidade, tanto da educação básica como da educação superior, em função de 3 leis que foram publicadas, uma lei do Estado de São Paulo, outra lei do Rio de Janeiro e a outra lei do Estado de Pernambuco, que em síntese, mas com redações diferentes, estabelecia o seguinte, que todo desconto dado para um aluno, automaticamente esse desconto teria que ser dado a todos os alunos já existentes, com um contrato firmado pela instituição. Nós sabemos perfeitamente, sobretudo com a pandemia, a quantidade de descontos que foram realizados, considerando diversas situações, desde a situação em si financeira, de carência, de desemprego, né, até outros descontos que são dados também, como desconto para irmão, de convenção coletiva de trabalho, desconto relativamente à Bolsa Atleta, enfim, são vários os descontos que são realizados. Né? É com base, inclusive, na Lei 9.870 de 1999, que depois foi regulamentada pelo Decreto 3.274 de 1999, que estabelece todas as condições de fixação da anuidade, qual o tipo de aumento tem que ser considerado para efeito de fixação da anuidade, a comunicação tem que ser prévia, e mais ainda, os próprios descontos e bolsas têm que ser considerados para efeito de se fixar a planilha e o valor da anuidade escolar. Só que o que aconteceu é que a primeira lei foi do Estado de São Paulo, na realidade, que é uma lei de 2015, né, a Lei 15.854, foi a primeira lei, e como diz o ditado, né, sempre tem coisa ruim que é sempre aproveitado e copiado. E outros estados fizeram a mesma coisa. O Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina também tem essa lei, e também o estado do Paraná, só que essas duas não houve ainda arguição de inconstitucionalidade. E o fato que o nosso escritório, ele foi, por advogarmos para o SEMERGE, por advogarmos para o SEMESP e também para o SINEP de Pernambuco, nós fomos, então, contratados para, em nome da Confelem, propor 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Embora com números diferentes, teoricamente a de São Paulo, que deveria ser julgada primeiro, não ocorreu o julgamento. Na realidade, o julgamento era para ter sido em plenário virtual até o seu encerramento. Iniciou o julgamento, efetivamente, e aconteceu que o ministro Barroso, Roberto Barroso, deu o primeiro voto, o voto foi acolhendo a inconstitucionalidade, mas em seguida o ministro Edson Fachin pediu destaque. Quando pede destaque, o plenário virtual ele acaba encerrando por ali e inicia todo o julgamento do zero e de forma presencial. Como ainda estamos no estado de pandemia, o presencial no aspecto da sua defesa, na sua sustentação, pode ser feito de forma virtual. Com base, então, no pedido de destaque, nós pedimos uma tutela e foi concedida pelo ministro Barroso e a lei ficou suspensa até o seu julgamento. Isso foi de São Paulo. De Recife, não obstante a Procuradoria da República, Geral da República, a União ter se manifestado favoravelmente à inconstitucionalidade da lei, também em plenário virtual, o julgamento ocorreu, e só que abriu-se um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o que acabou resultando numa votação de 7-4 pela constitucionalidade da lei. Nos caberia, então, ingressar com embargos
declaratórios que foi recebido depois como os embargos infringentes. E o julgamento iniciou com a reconsideração do voto do próprio relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, e quando dava 6-0 favoravelmente pela inconstitucionalidade da lei, o ministro Fachin novamente pediu um destaque. E esse processo ficou paralisado. Em paralelo a isso, tem também ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida contra a lei do Estado do Rio de Janeiro, com o mesmo propósito, ou seja, vedar que os descontos dados aos alunos, a um aluno, naturalmente teria que ser dado estendendo a todos os demais alunos. Isso, na prática, inviabiliza completamente o desconto. E o plenário virtual iniciou com a ministra Rosa Weber, no sentido da constitucionalidade parcial da lei, né? Só que o processo transcorreu virtualmente e, por grande maioria, a lei estadual do Rio de Janeiro acabou por sendo considerada inconstitucional. Bom, e aí começa o julgamento, então, foi pautado o julgamento de São Paulo e de Pernambuco, né, a DIN 633 e a DIN 6192, contra as duas leis estaduais, e já aí no plenário presencial, efetivamente. Eu tive 10 vezes, por 10 vezes, eu tive para fazer a sustentação oral, mas no meio do julgamento, ou ao termo do julgamento, por algum motivo era suspensa o julgamento. O que significa dizer que a gente tem que ficar logado na plataforma Zoom do Supremo Tribunal Federal às 1h15 e podemos ficar até às 18 horas. Algumas vezes foi suspenso o julgamento logo depois do café ou antes do café, que a oportunidade que eles têm também de falar com seus assessores, e até que dia 8 de junho foi novamente pautado o julgamento. Eu estava, por acaso, em Brasília, e quando chegou na hora do intervalo, e tendo ainda mais 2 ações diretas a serem julgadas, eu percebi que possivelmente não haveria sustentação oral novamente, e esses processos e as ações seriam postadas posteriormente. Bom, com tudo isso, o que acabou ocorrendo? Eu fui para o aeroporto e, chegando no aeroporto, já passando pela esteira, para, enfim, me dirigir à sala de espera para o embarque, o assessor do plenário do Supremo me liga e falou: doutor, o senhor não está logado e o julgamento vai ocorrer e o senhor vai ser chamado. Bom, eu obviamente corri e consegui uma sala VIP, ali do aeroporto, que fica na parte de cima. Entrei, aguardei pregoar e fiz a sustentação oral. E, curiosamente, a DIN de Pernambuco estava para ser iniciado o julgamento e, no fim, fizeram uma inversão, e a de São Paulo que acabou tendo o julgamento. E a nossa tese foi vencedora, resumidamente, para considerar que, primeiro, essa é matéria de direito contratual, prevista em reserva legal, no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e não é uma lei que poderia estar previsto no Código do Consumidor do Estado, sobretudo porque, no caso das instituições de ensino, tem inclusive uma legislação própria tratando desse assunto, né? E aí a tese no sentido de que a lei não pode atingir o contrato de prestação de serviços educacionais a fim de disciplinar que um desconto dado ao aluno
se estende a todos os demais, né? Foi uma batalha importante, vencida, e que pacifica e possivelmente ainda será arguída com as mais duas leis que têm esse mesmo teor, que é a lei do Paraná e a lei de Santa Catarina. Uma tese vencida e que, para o setor privado, é uma grande vitória. Quero agradecer, obviamente, a confiança do Cinep, também do Semesp de São Paulo e também, no caso, o Semerge do Rio de Janeiro, que foram decisivos no apoiamento, sem prejuízo do agradecimento, da gratidão à Confenem, que desde o início nos permitiu trabalhar nessas ações que resultou exitosas no seu ganho. Muito obrigado.